A ruína do dia é, bom, melhor do que ler é a gente compartilhar o vídeo desse vexame. Enfim, vamos lá, Renato, acho que dispensa comentário. Vamos passar raiva um pouquinho. Vamos lá. Olha isso, hein? Fenomenal com a Edna Esmeraldino, ela é psicanalista. Quais são as principais características de um psicopata, Edna? Bom, eu vou... Só para vocês entenderem, tá? Então, ocorreu aquele episódio do ataque em Blumenau das escolas, e aí, sabe como é? Aparece, desentranha de tudo quanto é lugar, o que, Renato? Pessoas para dar qualquer tipo de pitaco e especialistas de plantão. Então, eis que apareceu aqui, eu não conheço, mas é uma pessoa se auto-intitulando psicóloga. Foi assim que eu vi na imagem. Mas, repare bem aqui na fala dela. Ainda bem que tem legenda, né? Que aí facilita. Falar um pouquinho, Priscila, deste psicopata em especial. E nós fazemos essa análise pela foto, eu não preciso conversar com a pessoa, pelo formato do corpo, você consegue analisar e saber se essa pessoa tem tendência a ser um psicopata ou não. E o que me chamou a atenção na análise que eu fiz do criminoso, que o corpo dele não tem essa tendência. Existe um formato de rosto específico que a gente já percebe que a pessoa tem uma tendência a cometer crimes, enfim, tem todo uma forma de analisar. E a dele não tem. O formato de corpo dele, por incrível que pareça, Priscila, era para ser uma pessoa amorosa e carinhosa, das pessoas mais afáveis e amigáveis. No entanto, o ambiente transformou esse moço nesse monstro, que é o mínimo que a gente pode dizer, né? E o detalhe é o seguinte, Renato, ela tá meio que confusa na própria teoria. Ela não sabe se o que tornou o indivíduo lá, né, o que faz o ataque, foi justamente o lado biológico ou se foi o aspecto social. Não, e até no aspecto biológico ela discorda, porque fala que ele tem rosto de matador, mas tem corpo de pessoa pacífica. Eu não entendi. Exatamente. E aí depois... ele é o quê? Ele era o quê? Ele era um minotauro? Seria isso? Quer dizer, ela resgata, tudo bem, as teorias, está fazendo referência a boa parte das teorias lombrosianas, não somente as teorias lombrosianas, estou me referindo aqui ao César Lombroso, mas não é o único que trabalhou com isso, pensar que essa questão da identidade, do aspecto biológico e também de características morfológicas, rosto, tamanho da face, do crânio, e a partir dessas medições, você querer ali encontrar determinados tipos de comportamento, isso não pertenceu somente ao Lombroso, né? Veio um pouquinho antes dele, através até própria da frenologia. Ele, de fato, é um médico que desenvolve isso com um grande, proeminência, bastante produção nesse sentido, inclusive com medições de dados e tal, mas obviamente que basicamente são teorias, que hoje em dia não tem a menor validade, a menor comprovação científica. No entanto, é bom frisar, Renato, eu não sei se eu estou te atrapalhando a falar, mas essa ideia, né, da características, né, fenótipicas, né, biológicas externas, isso permanece depois dos anos 30 e 40 e dá, inclusive, na boa parte aí da medicina, que vai construir boa parte da medicina do nazismo, propriamente dito, também a medicina utilizada pelo fascismo, que vai dar o nome de biotipologia, que aqui no Brasil teve adesão de inúmeros médicos, psiquiatras, enfim, torna-se aí um grande marco, né? Não chega a ser um paradigma científico, isso é um pouco complicado de falar esse termo, mas chega a ser assim um campo científico bastante proeminente. Ela forma um certo muito grande que estava inclusive na USP, né? Tinha uma galera na USP que foram... No Rio também. Então, na USP estavam entre os grandes propagadores dessa teoria aqui no Brasil, não é? Na USP, no Rio, enfim, né? Nas principais academias, na Faculdade da Bahia também, de Medicina da Bahia, fora do Brasil também, na Faculdade de Direito. E a única diferença é que o quanto o Lombroso ele vai tentar fazer uma espécie de Minority Report, lembra do filme? Né? Lembro. De você, a partir dos traços, você conseguir antever um criminoso antes do cometimento do crime, a questão dessa biotipologia dos anos 30 e 40 é uma coisa muito maior. Eu não analiso ali o comportamento, o tamanho do corpo, não é somente para fins de eu encontrar um doente mental ou então um indivíduo louco. É para, inclusive, determinar funções sociais.
Então, se o fulano lá, a pessoa tem o quadril largo, os ombros largos ou curtos, bom, ele seria um bom professor de história. Ele não, com essas características, ele seria um bom pedreiro. A mulher, a mesma coisa, né? Então, vão sendo criados tipologias de corpos, né? E isso é muito bizarro, porque boa parte disso, hoje em dia, já não... Falo boa parte porque algumas coisas, em ciência sempre é assim, sempre você tem um aproveitamento. Mas boa parte, tudo já decaiu, é tido aí como ciência, pseudociência, ciência válida, né? Eu queria saber de onde, se realmente ela é formada em psicologia, de onde essa moça, né, tirou o diploma dela. Quer comentar mais alguma coisa, Renatão? Nossa, é tanta coisa errada num vídeo tão curto que a gente fica sem ter por onde falar. Assim, além do óbvio absurdo, isso só reforça estereótipos, né? A gente não pode esquecer que existe um pensamento eugenista ainda muito camuflado aqui no Brasil com relação à forma como a gente trata determinados segmentos da sociedade, né? Por exemplo, eu já trabalhei num lugar onde tinha um professor que ele era negro, era professor de história também, e as pessoas se dirigiam a ele pensando que ele era o professor de educação física, que ele era negro. Então, por ser negro, ele não podia ser o professor de história, ele tinha que ser necessariamente o professor de educação física. Sim. Sabe? Então, por trás de um comentário assim que parece tão banal, tudo bem, a gente sabe que tá errado. Eu acho que não precisa nem uma pessoa ser da área para saber que há um absurdo no que ela está falando. Sim. Mas pensa, ela está falando desse vídeo ordinário para um grande público. Eu, você e diversas outras pessoas que assistimos o vídeo, uns vão botar em dúvida, outros vão rechaçar totalmente, mas sempre vai ter aquela parcela que vai olhar e vai pensar, será? Sim. Será que não há um lastro? Será que não tem uma certa verdade no que ela está falando? E aí você começa a criar um efeito manada que as pessoas começam a pegar imagens de outros assassinos e falam, pô, olha só, o formato do queixo desse é igual desse daqui, ó os olhos dele, ó a expressão corporal dele, sabe? Aí você começa a alimentar uma subcultura que dá vazão a esse tipo de coisa. E só torna tudo pior. Você cria assim a gente vive numa sociedade que é muito... As pessoas escutam aquilo que corresponde aos anseios delas. Então, para uma pessoa que está confusa, com medo, até mal intencionada de escutar uma coisa dessa e propagar esse monte de absurdo, porra, é dois palitos, cara. A gente sabe que esses meios de comunicação em massa, eles têm essa parte negativa. Tinha-se que verificar onde essa moça conseguiu esse diploma, se é que ela tem algum diploma, né? Foto com a Damares ela tem. Não sei se você chegou a ver, mas foto com a Damares ela tem. Olha, não seria difícil de também chutar e acertar pois isso. Pois é. Então, no fundo, o discurso que ela faz é justamente um discurso que justifica medidas até mesmo segregacionistas, né? Sim, medidas de exclusão, de punitivismo, né? Esse Minority Report que ela faz. Eu lembro que lá no início dos anos 2000 tinha um livro que era muito parecido com o Minority Report, chamado Investigação Filosófica. Esse livro falava justamente da análise de fenótipo que se fazia das pessoas e futuramente eles tinham noção se essa pessoa ia cometer o crime. Ele já prendiam a pessoa antes. Então, tipo, o castigo vinha antes do crime. Diferente do livro lá do Dostoiévski. E vou falar, igual a ela, tem vários. Se você for catar aí no YouTube, você vai ver aqui, inclusive aquele cara do Metaforando, que tem um vídeo detonando ele, que ele fala de expressões faciais, que ele fala de microexpressões faciais. Pronto, tem um exemplo. Sujeito, mas eu sei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que vídeos como esse, eles têm que ser difundidos no sentido de mostrar o quanto isso está errado, o quanto alimentar esse tipo de ideia é nocivo num cenário que já é de medo. Não tem uma semana que a gente não veja a polícia ou uma notícia de que vão tentar fazer um atentado em escola. Desse jeito, a gente começa uma sanha punitivista que, longe de trazer segurança, vai tornar a situação pior. Né? O que essa moça falou só piora as coisas. E é aquilo que você bem falou, né? Quando deu o exemplo do seu amigo que é professor de história. Porque você acaba criando a ideia de que, bom, existe um sujeito que é criminoso e ele possui uma periculosidade, um perigo que é inato. E essa ideia de perigo também é atravessada por questões biológicas, psíquicas, morais, sociais, como ela até comentou. No entanto, bom,
nós temos que identificar quem é esse sujeito perigoso, quem é esse indivíduo perigoso. Então, esse indivíduo perigoso passa a ter o quê? Gênero específico, raça específica, grupo étnico específico, classe social específica, posicionamento político específico, né? Alguns mantêm certo posicionamento político específico, estariam dados a uma condição maior à criminalidade também. Então isso é muito interessante, porque essa teoria própria do Lombroso, depois dele, acaba ali perpassando uma ideia de você criar, entre aspas, né, criar o corpo do criminoso. Quem é esse criminoso? Então eles passam por essa questão. Eu trouxe só umas imagens aqui importantes que está no livro do Lombroso. Ele escreveu um livro chamado O Homem Delinquente, que é um livro de 1876, e aqui ele vai trazendo, né, toda a coleta de crânios, a mensuração que ele traz, né, para dar um embasamento científico ao livro dele. Traz aqui a coleta também de algumas imagens de pessoas, criminosos, né, que ele foi se deparando. Ele teve um trabalho de campo em um manicômio, foi responsável de um manicômio durante muito tempo, um manicômio judiciário, um presídio, né? Então, portanto, ele teve essa oportunidade de ir coletando, né, material, etc. E aí é muito curioso que posteriormente ele escreve também, se ele escreveu O Homem Delinquente, ele vai escrever A Mulher Delinquente. E aí nas imagens é bem curioso o seguinte, né, que a mulher delinquente e a mulher também prostituta, ela tem certos traços e que levam a certos traços de origem africana, da mulher africana, né? Tamanho do corpo, volume dos seios, das nádegas, da cintura, do quadril. Isso realmente é muito bizarro, né? Tem que tomar cuidado. É isso, Renato. Só indicar aqui um filme, no YouTube, tem um filme chamado 1900, do Peter Coyne. Peter Coyne, para quem não conhece, ele dirigiu provavelmente um dos documentários mais importantes que analisa o nazismo, que é a Arquitetura da Destruição, mas ele dirigiu esse 1900, que ele vai falar justamente dessa pseudociência que classifica as pessoas de acordo com seus aspectos de fenótipo, de grupo étnico. Então, esse é um documentário muito rico. 1900, do Peter Coyne, procurem no YouTube, tá de graça. É isso aí. Ficamos por aqui? Ficamos. Então ficamos.